Olá, amigos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a esse momento virtual do Centro Espírita Augusto Silva, em que nos reunimos para refletirmos, para apreendermos, para discutirmos um pouco do Evangelho, para estudarmos juntos todas aquelas palavras que o nosso Mestre nos legou. Nós estamos aqui hoje, no dia 23 de dezembro de 2020, com uma missão importante. Nós vamos falar de fidelidade, nós vamos falar de reciprocidade. A nossa mensagem básica, que nós estaremos aqui discutindo, é uma mensagem que está no livro Palavras de Vida Eterna, esse livrinho aqui, número 124, que diz o seguinte: permaneçamos fiéis. E aí, então, antes de começarmos a nossa leitura, a nossa discussão e principalmente a nossa reflexão juntos, tentando retirarmos da letra o espírito, a mensagem de amor que o nosso Pai sempre nos traz através da psicografia de Chico, por Emmanuel, eu gostaria de deixar bem claro o que é essa palavra, fidelidade. Então, de acordo com o dicionário, nós temos que fidelidade é a característica do que é fiel, do que demonstra zelo, cuidado, respeito por alguém ou algo. Aí chega a palavra lealdade. Então, em outros locais que a gente encontrou conceitos, nós chegamos à conclusão de que a fidelidade significa estabelecer confiança de um lado para o outro, ou seja, criar laços de fidelidade. E ainda uma segunda opção é uma constância nos compromissos assumidos com outrem. Então, o que é a base evangélica desse texto que Emmanuel nos legou? Está baseado na carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. E ele diz o seguinte: além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. E aí, então, Emmanuel vem nos dizendo: num aparelho, a segurança da produção exige que cada peça funcione no lugar próprio. Aí a nossa cabeça já enche de ideias, né? Qualquer aparelho. Hoje, por exemplo, a gente vive no meio da tecnologia. Nós estamos aqui agora, neste momento, conseguindo nos comunicar, conseguindo estabelecer essa sintonia virtual, que para nós não tem problema, porque a gente já entendeu que o que importa é que os nossos corações estejam irmanados na mensagem do nosso Pai. A gente, se não tivesse o nosso computador funcionando corretamente, não teríamos uma produção do que nos é exigido. Se não tivéssemos a internet com todas as suas ondas, com tudo o que compete a ela funcionar adequadamente, nós não estaríamos aqui. Nós, no ano que nós vivemos, no século que nós vivemos e no momento que nós vivemos, dependemos, sim, de todas as peças funcionando adequadamente no lugar próprio para que a segurança da produção aconteça. Então, voltando. Num aparelho, a segurança da produção exige que cada peça funcione no lugar próprio. Numa orquestra, para que a sinfonia alcance todo o vigor melódico, é forçoso se localize cada instrumento na função que lhe cabe.
Olha que coisa mais linda a gente pensar nisso. Primeiro que é maravilhoso a gente ouvir uma orquestra tocando, né? São momentos que nos elevam a alma, que nos levam a lugares que às vezes a gente tem saudades e não sabemos por quê. Ou seja, a gente pensa nos violinos, a gente pensa nos instrumentos de percussão, a gente pensa nos violoncelos, a gente pensa nos instrumentos de corpo, de sopro, ou seja, sopro, corda, percussão, cada um entrando na sua hora para que aquela melodia se combine, para que aquela harmonia aconteça. E quem que coordena isso tudo? É o maestro. Ou seja, é forçoso que cada instrumento se encontre na função desejada. Mas nós, os músicos, que fazemos parte dessa orquestra, cujo maestro maior nos guia nesse mundo e nesse universo, temos que dar conta da nossa responsabilidade. Então, a gente já começa a perceber por aí o recado que Paulo quis dizer quando escreveu sua carta aos Coríntios, né? Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Então, meus queridos irmãos, na obra do Evangelho, é imprescindível também que cada tarefeiro ou despenseiro se compenetre das atribuições de que foi investido. Em cada palavra, um significado. Em cada momento, um novo aprendizado. Vejam só vocês. Deus, nosso Criador, nos investe de responsabilidades, nos atribui competências que nós nos dispusemos a abraçar. Então, nessa obra do Evangelho, nesse momento, quando nos dispusemos a seguir o nosso Mestre e a render ao nosso Criador essa fidelidade, é importante que tenhamos a consciência correta do nosso papel, como peças num equipamento, como músicos numa orquestra e como tarefeiros que somos na obra do Evangelho. Para nos auxiliar nessa discussão, nessa nossa reflexão, dessa nossa noite ou dia, para quem for assistir essa palestra no dia, nós encontramos também um outro auxílio muito interessante e cheio de mensagens maravilhosas. É do livro Boa Nova, o livro atribuído a Humberto de Campos, certamente, cujo capítulo se intitula Fidelidade a Deus. Então, nós vamos entremear passagens desse capítulo maravilhoso, onde Jesus, conversando com os seus discípulos, traz um conceito importantíssimo sobre essa questão da fidelidade. Então, no começo do capítulo, com toda a poesia que Humberto de Campos é capaz de mostrar, com toda essa sua capacidade de nos prender a atenção na leitura que ele nos passa, começa assim: depois das primeiras prédicas de Jesus, em respeito aos trabalhos que a edificação do reino de Deus exigia dos discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um certo questionamento. Esboçou-se um leve movimento de incompreensão, ou, às vezes até, uma pequena apreensão, porque eles estavam um pouco assustados. Eles estavam, naquele dia, naquele momento, unidos a Jesus, já com altas horas da noite, quando todas aquelas pessoas que procuravam a ajuda de Jesus já tinham se recolhido. E eles, então, queriam que o mestre lhes dissesse, afinal de contas, por que a boa nova reclamaria tamanhos sacrifícios deles. Jesus, então, elevando os seus olhos, que a gente consegue imaginar que eram de uma limpidez tal qual a sua própria alma, explicou para os seus apóstolos que na causa de Deus a fidelidade deve ser
uma das primeiras virtudes. Porque é uma relação estabelecida entre pai e filho. E onde o filho e o pai não desejam estabelecer como ideal de confiança, de união, a confiança integral e recíproca, ou seja, reciprocidade. Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso pai para conosco. Isso aí, gente, é indiscutível. Então, é realmente verdade quando a gente ouve por aí que Deus é fiel, porque Deus é fiel. A sua dedicação, ela nos cerca os espíritos, ou nos cerca nós, que somos, na verdade, espíritos, desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos, porque estávamos sendo criados. E ele, o nosso Criador, já nos amava. Com este amor que nós sabemos que ele nos consagra. Isso é indiscutível. Da parte dele para conosco, essa relação de fidelidade é indiscutível. E aí, então, os discípulos começaram a pensar, começaram a escutar Jesus de uma forma diferente, começaram a prestar mais atenção, como se bebessem os ensinos. E aí o mestre acrescentou: tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilais receosos diante das bênçãos do sacrifício e das alegrias do trabalho na boa nova, na obra do Senhor, vamos meditar então nos preços, nos tributos que a fidelidade ao mundo aqui da terra exige. Ao que então os discípulos já ficaram um pouco receosos. E veio Jesus, com as suas analogias maravilhosas, com a sua pedagogia, com a sua psicologia, que realmente nos faz entender o nosso papel neste mundo, neste universo. Ele disse, então, o prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Vejam só vocês, prazer daqui da terra. A gente pode dar N exemplos de quando as pessoas pensam que, na verdade, o prazer é o melhor. Quando a pessoa resolve afogar as suas mágoas numa bebida, depois vem aquele mal-estar que ela passa. Quando a pessoa resolve entregar ao vício da droga, depois resolve que não quer mais viver nessa vida, a dificuldade que é para desintoxicar-se, a dificuldade que é daquele efeito rebote. Quando a pessoa, então, resolve se guiar pelo mundo do crime, do furto, do roubo, e depois vem o quê? O imposto de ser pego, de ter que ir para uma cadeia cumprir pena. Isso tudo são os impostos cobrados do homem, de valores altos, com muitas dores, pelo prazer que optaram por ter. Aí Jesus ainda fala um pouquinho mais. Quanto pagarão em flagelações íntimas? A pessoa que é vaidosa, a pessoa que é mesquinha, avarenta, porque lá dentro daquela pessoa, ela carrega uma tristeza muito grande, de uma solidão imensa, porque aquele que se compraz em amontoar as moedas, os valores, o dinheiro, aquele que pensa que vai se alimentar de bens materiais, de dinheiro, de valores, de posses, aquelas que a ferrugem consome, aquela que a traça come, a gente sabe que ela vai viver sozinha. E que ela não vai ter ainda, mesmo que queira, a conexão com o mais alto. E ainda Jesus disse que preço que o homem reclama, que o mundo reclama, daquele que desdenha do próximo, daquele que se compraz na mentira.
Então vejam vocês, aqueles que se comprazem nos prazeres terrenos, exacerbados, aqueles que são vaidosos, que são mesquinhos, que são avarentos, que se comprazem na inveja, no orgulho, na luxúria, aqueles que são mentirosos, aqueles que não dão valor ao próximo, que se comprazem na maledicência. Sim, existe um alto preço a ser cobrado. Então, mais uma vez, tudo na vida tem um preço que lhe corresponde, indiscutivelmente. E aí, então, continua Emmanuel. Dirás que o Senhor lhe cuidará todas as necessidades, que ele não dorme sobre as promessas feitas, que a sua infinita bondade solucionará todos os problemas e que a nossa fé precisa, então, sustentar-se incondicional e estarás proclamando a verdade. Mas a verdade não endossa a preguiça ou a imprudência dos servos, porque realmente a gente ouve desde sempre que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos proverá, que Ele não dormirá sobre as suas promessas, que Ele é de uma infinita bondade que vai solucionar os nossos problemas, desde que sustentemos a nossa fé incondicional. Isso é verdade, indiscutivelmente. Mas essa verdade toda que a gente acabou de dizer aqui, ela não endossa nem preguiça e nem imprudência. Então, o que a gente conclui disso? Que chega de mimimi. A verdade é que a gente tem que ir à luta. Nós não podemos ficar o tempo inteiro nos escorando no desculpismo. Ah, eu não vou poder fazer isso porque Deus está me olhando, mas agora não dá tempo. Ah, eu não vou fazer isso porque a vida está tão difícil, está tudo tão complicado, eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir chegar lá. Então, na verdade, a gente pode até se reportar a Paulo novamente, quando ele diz: tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados e fazei veredas direitas para os vossos pés. Ou seja, gente, vamos dar um jeito de cair na real e entender que não cabe aqui nem preguiça e nem imprudência mais? Nós temos que ter responsabilidade dessa fidelidade que o Deus tem para conosco. Onde fica a nossa responsabilidade? Qual que é a sua responsabilidade nessa desordem da qual você vive se queixando? Temos que assumir o nosso papel, porque é tão importante, né, a gente encher o nosso peito de palavras bonitas, a nossa boca e a nossa fala, mas não efetivamente levantarmos as nossas mãos cansadas, os nossos joelhos desconjuntados e irmos à luta. Desculpa, a gente acha mil e umas. Inclusive o confinamento. Mas e daí? Olha só, a gente estava acabando de conversar aqui há 20 minutos atrás o quanto este ano nos fez crescer. O quanto de ensinamentos nós conseguimos aprender, o quanto nós, aproveitando estes momentos, conseguimos evoluir dentro da espiritualidade. Então fica aqui a pergunta: qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Porque quando surgem dificuldades, é muito fácil a gente reclamar. É muito fácil falar que Deus não cuida de nós, que Ele nos esqueceu, que Ele não existe, que Ele não está nem aí. Só que é exatamente nesta hora, sobretudo, que devemos ser fiéis a Ele. E é a fidelidade entendida no sentido de firmeza, no sentido de dedicação inalteráveis no estrito cumprimento das suas leis. E aqui, então, a gente consegue construir a essência, o conceito verdadeiro da fidelidade. É a constância nos momentos difíceis. Por quê? Porque nos momentos fáceis é muito fácil.
Ah, Deus está cuidando de mim, está tudo bem. Então, olha que interessante essa analogia que Emmanuel faz. O comandante de um grande navio, ele pode ser um gênio de sabedoria e bondade, mas toda a direção se compromete de imediato se o mais obscuro cooperador da embarcação coloca uma bomba na casa de máquinas. Vocês já pensaram que dificuldade que é? Vocês conseguem imaginar? Tá lá no alto o comandante com todos os seus auxiliares, fazendo com que a rota deste navio siga o rumo correto. Aí vai um lá, o mais simples de todos, e foi comprado por alguém antes do navio tomar o seu rumo, e foi falado que ele colocasse uma bomba na casa de máquinas. A gente pensando, então, que o nosso Deus é o comandante desse nosso grande navio, vocês já pensaram as dificuldades que ele encontra, o nosso Pai, com os filhos que optam por lhe sabotar a obra de amor, de luz e de bem? E quantos e tantos e muitos milhões que são aqueles que se desviam do caminho? Ou, nem podemos dizer, né? Mas ele continua lá, firme, no comando do navio. Então, nos dias atuais, nesses momentos de transição que temos vivido, é importante que tenhamos a consciência de que esse caminho está se tornando estreito. Na prática, é o que Jesus fala aos seus discípulos, nesse capítulo da fidelidade a Deus. Ele não falou, agorinha mesmo, o prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Nós podemos trazer esse prazer agora para esses dias atuais. Estamos aqui, vivendo hoje, todas as notícias falando da preocupação com o final de ano, da preocupação com esses encontros de Réveillon, de encontros de Natal. Estamos vendo que a segunda onda está se avolumando do Covid. Por quê? Porque as aglomerações começaram a acontecer novamente. Porque as pessoas esqueceram que todos somos um, que todos estamos unidos e conectados, juntos pelo grande amor, pela grande fidelidade do nosso Pai. E nós sabemos que inúmeras mensagens vindas da espiritualidade têm nos esclarecido sobre como a espiritualidade se uniu para atenuar esse momento que estamos vivendo, como esse momento foi exatamente preparado, mas acelerado, esse momento de transição. Então, cabe aqui, mais uma vez, uma parada e uma retomada da consciência que nos cabe neste contexto. Somos todos responsáveis por todos. Nós somos todos trabalhadores da seara do Mestre. Nós somos também trabalhadores imediatos, marinheiros, auxiliares do comandante do grande navio. Que não coloquemos bombas nas casas de máquina. Seja qual seja a nossa posição a serviço do Mestre, é imperioso refletir que se esperamos por Ele, é natural que Ele igualmente espere por nós. Acaso poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Por que uma via de mão única? Por que não uma via de mão dupla? Se a gente faz isso, seria como se estivéssemos repudiando o título de filhos amorosos, deixando nos absorver no afastamento e favorecendo a nossa negação. É só venha a nós, o vosso reino nunca. Esse tributo enorme que o mundo exige daqueles que se apegam aos seus gozos, às suas riquezas, não está correto. E se o mundo pede tanto, por que não Deus nos pedir só lealdade ao coração? Porque hoje a gente trabalha pela instituição divina do reino de Deus na Terra, a partir do momento que já tivermos o reino de Deus dentro de nós. E aí, então, cabe aqui mais uma questão. Quando vai ser isso? Porque desde quando o nosso Pai trabalha por nós?
Desde quando ele está aqui provando a sua fidelidade? Não obstante os erros que ainda nos assinalem o coração, porque todos aqui estamos em mundo de prova e expiação, porque todos ainda carregamos muitos defeitos a serem burilados e qualidades que precisam ser semeadas, cuidadas, cultivadas, nós precisamos ser sinceros em nós mesmos. E precisamos ter a decisão de cumprir o dever que esposamos diante da nossa consciência. Diante da nossa consciência. Essa consciência divina que todos carregamos. E aqui, então, cabe mais um diálogo interessante de Jesus, lá no capítulo da Boa Nova, quando Tiago, o discípulo amoroso, que tudo nos faz entender que ele era a candura em pessoa, fala com Jesus. Mestre, eu tenho um amigo que ouviu a sua palavra santificante e ele desejava te seguir. Mas ele me falou, me asseverou que o reino pregado pela sua bondade está cheio de obstáculos. E ele acrescentou que, na verdade, ele pensava que Deus devia se mostrar a nós somente na hora da vitória e da ventura. E eu, disse Tiago, fiquei com aquilo na cabeça, falei, uai, mas será que, então, na hora da tristeza, na hora da luta, não é a hora da gente seguir a Deus? É só quando tiver tudo bem na ventura que a gente vai provar a nossa fidelidade a Deus? E Jesus, diante da sua maravilhosa sabedoria, foi dizer a seguinte, Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Vejam só, meus amigos, a gradação das evoluções, né? Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que ainda não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e triunfo. Quando está tudo bem, sim, ele recebeu a proteção do céu. Mas quando não está tudo bem, não, Deus não cuida, Deus não olha. Não existe fidelidade. Mas nós, Tiago, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. O que é um roteiro? É um conjunto de normas que diz, é assim, assim e assado. São as leis. E vejam só vocês, a gente não pode, disse ainda Jesus para Tiago, pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. A gente não pode pensar no Deus que recompensa, mas sim no Pai que aperfeiçoa. Porque vejam bem, qual o pai que vai a criança chegar lá na cozinha com o forno quente e a criança vai querer levar a mão ao forno e ele vai deixar, porque a criança quer, é direito dela querer. Não. Ele simplesmente ensina, educa, aperfeiçoa. Ele não vai conceder e recompensar o tempo inteiro. Este é o verdadeiro pai. E daí segue que a nossa batalha tem que ser perseverante, sem trégua. Senão, como que a gente vai conseguir a nossa redenção? E aí, Tadeu ainda perguntou a Deus, a Jesus, mas de que modo se há de viver como homem e como apóstolo do reino de Deus nesse mundo tão difícil que a gente vive? Quando então o Messias esclarece, nós não podemos servir a dois senhores. É absurdo viver ao mesmo tempo nos prazeres condenáveis da terra e nas virtudes sublimes do céu. Pensa bem, nós temos que servir a Deus servindo a sua obra neste mundo. É um grande esforço. É como se fôssemos camponeses trabalhando numa grande lavoura que era a propriedade do nosso pai. E ele, o tempo inteiro, está tentando nos ajudar, nos dando os instrumentos necessários para que a colheita se faça produtiva, com frutos muito saudáveis. Mas imaginemos que esse campo tivesse cheio de vermes, víboras, tratos de terra improdutiva, forças destruidoras reclamando a indiferença e a submissão desse lavrador. Mas ele, que é um lavrador de coração fiel ao seu pai,
ele se lança ao trabalho com muita perseverança e boa vontade. E aí, então, ele entrará numa luta silenciosa com aquele pedaço de terra que precisa cultivar. Por amor do reino que traz dentro do seu coração, ele vai plantar uma flor onde houver muitos espinhos. Ele abrirá sendas, mesmo que estreitas, onde houverem confusão, cheio de vermes. Ele cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo, onde houver aquele solo improdutivo, até que surja uma gota de água que se queime no deserto. Porque no íntimo desse trabalhador sempre brotará um cântico de alegria, porque ele sabe que Deus o ama e o segue com atenção. Então, um deles perguntou: qual que é a primeira qualidade que devemos cultivar no coração? Jesus, nosso mestre, respondeu a eles: acima de todas as coisas, é preciso ser fiel a Deus. Então, queridos amigos, caminhando para o final, desistamos de alegar tropeços e culpas, inibições e defeitos para a fuga das responsabilidades que nos competem. Nós vivemos milênios pensando somente em um Deus que concede, que nos dá o que pedimos sempre, mesmo que não seja bom no momento. É hora de mudar esse conceito. É hora de entendermos que esse Deus também espera de nós. Esse Deus espera de nós a reciprocidade, a fidelidade. É assim que um pai educa. E é assim que entendemos e começamos a perceber que nós precisamos nos aprimorar. Que nós temos um pai que nos aperfeiçoa e não aquele que nos recompensa nessa relação de barganha. Porque nos dias de calma, é muito fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. Se algum dia os olhos de qualquer um de nós na terra fecharem, se não tivermos mão para trabalhar, se não tivermos pés para andar, ainda assim nós podemos servir a Deus com a nossa palavra, com os nossos ouvidos. Ainda se ficarmos privados de olhos, palavras, mãos, pés, ainda podemos servir a Deus com a paciência e a coragem. Porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. E Emmanuel encerra dizendo uma analogia muito interessante do estilo dele mesmo. O próprio boi, mostrando os cascos empastados de lama para servir no arado, junto ao homem, ele deve ser um animal fiel. Com isso, a gente conclui que o amor a Deus, ele tem que preponderar em todas as ocasiões, porque ele é o nosso roteiro de felicidade, em proveito nosso e do semelhante. Numa última análise, esse dever de amor a Deus traduz o imenso amor de Deus para as suas criaturas. Porque na sua perfeição, ele que nada necessita, simplesmente deseja que nós o amemos, que nós sejamos fiéis a ele, para que nós sejamos felizes. Porque quando somos fiéis a Deus, quando cumprimos estritamente os seus mandamentos, mesmo entre sacrifícios, lutas e tropeços, a gente nada mais faz do que assegurar a nossa própria felicidade. E aí, então, como hoje é dia 23 de dezembro, trouxemos a nossa última mensagem, de Emmanuel também. Glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra e boa vontade para com os homens. Na exaltação do Natal do Senhor, acalentemos a nossa fé em Jesus, sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. Não desceria o Senhor da comunhão com os anjos sem a positiva confiança nos homens.
Que possamos então, meus queridos amigos, irmãos, seguir na nossa fidelidade. Sabemos que o nosso Pai é fiel a todos nós. Muita paz, luz e amor a todos.